trabalhou até com ele, portanto é alguém que privou com o Paulo Freire, é alguém que estudou a obra e a vida e a ação de Paulo Freire, e a conferência de hoje vai testemunhar o que eu acabo aqui de dizer. Creio que a audiência portuguesa, nomeadamente a audiência portuguesa, está ávida de ouvir a professora Marineide, de ouvir falar-nos deste grande pedagogo que nunca perde a atualidade e diria que, mais do que nunca, a sua mensagem, os seus ensinamentos são muito necessários no mundo que vivemos e no tempo que vivemos. E, portanto, queria agradecer muito à professora Marineide. Ela irá apresentar-nos uma comunicação de cerca de 45 minutos. Os nossos participantes podem ir intervindo, colocando questões no bate-papo, e na parte do debate nós teremos a oportunidade de retomar algumas das questões, e entretanto temos já connosco ao vivo e em direto também o professor João Formosinho. E sem mais delongas, feita este brevíssimo agradecimento à professora Marineide e ao professor Formosinho também, porque foi o mediador deste encontro, dos dois lados do Atlântico, e portanto eu daria a palavra ao professor João Formosinho para uma brevíssima apresentação, agora muito mais consistente, da professora Marineide Gomes. Professor Formosinho. Ora, boa tarde a todos e todas. É um prazer apresentar a professora Marineide Gomes. É uma pessoa que eu e a professora Júlia Formosinho conhecemos há muito tempo. Ela tirou o doutorado, sendo a professora Júlia co-orientadora e orientadora a professora Selma Pimenta, e fez o seu pós-doutoramento também na Universidade Católica Portuguesa, aqui no Polo de Lisboa. Tem uma trajetória profissional na área da educação de infância e da formação de professores, e também na área das políticas públicas. O seu doutoramento é mesmo na área das identidades das educadoras de infâncias pequenas, um caminho do eu a nós. E o seu pós-doutoramento, que foi na Universidade Católica, ou de Lisboa, foi sobre a formação de educadores de infância e de professores de educação infantil no Brasil, aproximações e distanciamentos. Portanto, conhece, como vim aqui, bastante também a realidade portuguesa, e entrevistou nessa pós-doutorado vários professores portugueses na área da educação de infância, professores de ensino superior. A professora Marineide, que, como disseste, trabalhou exatamente com Paulo Freire, é a pessoa realmente indicada para nos falar de Paulo Freire, porque é uma alma inquieta que trabalha, estuda, questiona e se informa das problemáticas educativas, e conheceu pessoalmente Paulo Freire e trabalhou com ele. E Paulo Freire é o nome na área da educação e da pedagogia mais conhecido internacionalmente, o nome de língua portuguesa. E é bom lembrar-vos que a língua portuguesa e o pensamento de língua portuguesa é conhecido em todo o mundo, sobretudo através de Paulo Freire, e que até foi traduzido muito, e é muito difundido, por exemplo, nos Estados Unidos. E acho que não podemos ter feito melhor escolha para a apresentação de Paulo Freire. Além do mais, a professora Marineide Gomes conhece bem Portugal e a realidade portuguesa, além da realidade brasileira, que é dela agora. Pronto, Marineide, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde. Queria inicialmente... Está ouvindo? Tá. Queria inicialmente agradecer muito. Primeiro o convite para o evento, o professor João Formosinho, por extensão a professora Júlia,
professor Matias, que eu tive a oportunidade de conhecer agora, né? E agradeço também o Francisco e a Patrícia, que têm nos apoiado aí no suporte, né? Queria fazer um segundo agradecimento aos amigos portugueses, né? Que sempre nos acolheram, né? É muito interessante, porque parece que o tempo passa e só aumenta a qualidade da nossa relação, né, com os amigos portugueses. Então, agradeço muito o professor João, que me fez o convite e que foi o meu supervisor no pós-doutorado, professora Júlia, né, e outros amigos que tivemos a oportunidade de conhecer em Portugal, né. Para mim é uma grande honra, né, e uma grande satisfação poder partilhar algumas considerações, diríamos assim. Toda vez que a gente lê o Paulo Freire, a gente descobre coisas, né? Toda vez que a gente vê uma experiência inspirada em Paulo Freire, nós também aprendemos muito, né? Então, eu não sou uma especialista em Paulo Freire, né? Mas sou uma leitora curiosa de Paulo Freire, né? O Paulo Freire, para mim, sempre foi uma grande fonte de inspiração, né? E de onde eu falo? Acho que é importante falar um pouquinho desses lugares, porque o Paulo Freire sempre dizia que ele era um andarilho, né? Ele era um andarilho. Tem até um vídeo, na época nem era vídeo, era um áudio feito em homenagem a ele, chamado Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, né? E ele diz que para ser educador é preciso ser um pouco andarilho, né? Conhecer diferentes culturas. E eu sou um pouco essa alma cigana, né? Passei por Portugal, por alguns lugares, e é importante dizer esses lugares que eu falo. Primeiro, de uma leitora curiosa, né, de Paulo Freire. Hoje faço pesquisas, oriento, né, sou professora, um programa de pós-graduação em educação na Universidade Católica de Santos, mas fui professora de crianças pequenas e alfabetizei tanto crianças quanto adultos, né? E no processo de alfabetizar adultos, eu descobri, né, o exercício do método do Paulo Freire, que de fato é espetacular, né? Porque é inteiro, né? A gente vê o ser humano por inteiro. E tive a oportunidade de acompanhar a gestão do Paulo Freire estando numa outra secretaria, que no caso era a Secretaria do Bem-Estar Social, e ele estava na educação, porque eu trabalhava com as infâncias, né? Que eu chamo com políticas para as infâncias. E o Paulo Freire foi secretário de Educação do município de São Paulo, de 1989 a 1991. Mas acompanhamos, né, com muita alegria e com muita vontade de aprender junto com o Paulo Freire, né? E junto com esses sentimentos, ao mesmo tempo de honra e satisfação, não podemos falar que estamos totalmente felizes, né? Porque há um profundo pesar sobre os tempos que vivemos, né? Pesar e muita tristeza, né? O caso brasileiro hoje, talvez na história seja um caso para estudo, né? Por conta das respostas ou das não respostas
que os governantes têm conseguido dar para a situação que nós vivemos. Então, infelizmente, o Brasil hoje coleciona troféus negativos, né? Se o Paulo Freire e outros grandes nomes, né, no Brasil são os nossos baluartes, né? O governo brasileiro hoje é motivo de nossa desgraça, diríamos assim, né? Por várias razões. Então, eventos como esse são importantíssimos, né? Primeiro, porque nos tira um pouco da solidão do nosso isolamento, né? E nos conecta com o mundo, né? Nos coloca em condição de partilhar, né? E de buscar parceiros nessa caminhada que nós nem sabemos o que será, né? Porque não há ainda estudos e nós estamos numa situação sem saber como será o amanhã. Então, é muito importante, acho que estarmos aqui, e agradeço novamente ao professor João Formosinho, que facilitou, né, esse importante evento, né? Tenho ido a Portugal muitas vezes, né? Todas as vezes eu sempre trago muitas aprendizagens, né? Então, não só trago recordações físicas, mas muito mais as recordações das aprendizagens, né? Então, eu fiz uma apresentação aqui em 3 partes, né? Primeiro, eu gostaria de pedir para a Patrícia. Obrigada, Patrícia. Então, nós estamos aprendendo, né, a nos comunicar assim e fazer uso de todos esses recursos. Então, eu pedi para a Patrícia me ajudar. Então, eu fiz essa apresentação, se você puder mudar, Patrícia. Eu pensei aqui em 3 pontos, né, para conversarmos. Então, isso aqui é um convite a uma conversa, né? Uma conversa de alguém que lê Paulo Freire de forma curiosa, como eu disse, e que gostaria de partilhar aqui com vocês essas aprendizagens, né? Então, falar de Paulo Freire é falar do Brasil também, não é? Ele é um cidadão do mundo, mas é um brasileiro. Então, é importante entendermos o Brasil, né? E o que caracteriza o Brasil, e mais ainda, aquilo que levou Paulo Freire a estudar, né? Estudar o que eu vou trazer aqui para vocês como um grande problema do nosso país e dos países periféricos, que é o analfabetismo, né? São tentativas de erradicação, né, ou eliminação dessa doença, né? Também é uma doença. E, em segundo lugar, eu quero trazer aqui uma dimensão do Paulo Freire pouco conhecida, né? Ele escreveu em alguns livros, mas é o Paulo Freire gestor, né? E, ao trazer o Paulo Freire gestor, é importante observar que a teoria dele está ali, né? Na coisa do pensar e do fazer a gestão, como secretário municipal de educação em São Paulo, ele exercitou mesmo para valer os princípios da sua teoria, né? E nós vamos ver um pouco isso aqui. E, por fim, gostaria de trazer algumas considerações do legado freiriano nesses tempos pandêmicos, né? Aqui no Brasil, a gente tem chamado esse tempo de pandemônio, que junta um pouco a pandemia com
o nosso atual desgoverno, né? Pode passar, Patrícia, por favor. Bom, então, começando, eu queria falar um pouquinho do Brasil, algumas características do Brasil, para aqueles que não conhecem e para aqueles que conhecem, talvez, de uma forma mais atualizada, né? E também nessa contextualização trazer já o Paulo Freire, né? Bom, o Brasil é um país de capitalismo periférico, diverso, desigual e produtor de desigualdades. A gente vem, ao longo dos anos, observado que a desigualdade, ela caminha alguns passos para frente e quando a gente fica contente, ela retrocede, né? E aí é importante entender que nos últimos tempos nós vivemos um quadro generalizado de regressão de conquistas que, ao final da década de 80, especialmente, nós conquistamos, né? É um país que guarda ainda, permanece, uma herança escravista, racista e patriarcal. E aqui eu estou me utilizando do Boaventura Santos, né, um outro amigo português, que faz esse tripé, né, ao estudar o Brasil, né? Nós temos essas marcas ainda muito fortes na nossa cultura, né? Bom, se a sociedade está organizada dessa forma, a política brasileira, ela vive algumas ondas, né? Que alguns autores chamam de pêndulo, né? Como num jogo de percurso, a gente caminha para frente e também retrocede, né? Então, somos ainda uma democracia fragilizada, né? Se, ao final dos anos 80, nós avançamos com uma Constituição cidadã, né, em que se tentou fortalecer as instituições, hoje essas instituições estão em retaguarda, quando nós precisaríamos que elas estivessem na vanguarda, né? Falaremos disso um pouquinho mais à frente. Então, vivemos esse pandemônio, esse tempo de urgências, né? Esse tempo em que essas desigualdades, elas se escancaram, né? A pandemia, a gente costuma dizer que ela é horizontal, né? Ela está atingindo a todos, mas ela atinge muito mais setores vulneráveis, né? Em todo o mundo, em especial no Brasil. Pode passar, Patrícia. Bom, e aí eu vou trazer alguns dados para a gente entender. São dados atualizados, mas também nos ajuda a compreender o que levou Paulo Freire a construir a sua obra, né? Então, hoje nós somos um país com 211 milhões de habitantes, né? 48 milhões de matrículas na educação básica, da creche ao ensino médio, né? Dessas matrículas, 81% é da escola pública. Nós temos 2 milhões de professores, 180 mil escolas, né? Chamamos aqui unidades educacionais, porque também podem ser instituições de educação infantil, né? E amargamos 11 milhões de pessoas analfabetas, que significa 7% da nossa população, né? E também temos 29% da população que
nós entendemos aqui como analfabetas funcionais, que são aqueles que não conseguem, quer dizer, é uma certificação, conseguem ler e escrever, mas não conseguem compreender o que leem, né? E muito menos efetuar as 4 operações, né? As políticas educacionais, né? Elas estão dentro das políticas sociais e elas têm sido entendidas, às vezes, de uma forma mais ampla, às vezes de forma mais restrita, como estratégias de alívio da pobreza, né? E essas políticas também são marcadas por ações não coordenadas. Nós somos um país federativo, né, que tem uma união, estados e municípios, que muitas vezes não conversam, não têm ações coordenadas, né? E mesmo vivendo períodos melhores, né, no campo da educação, é possível dizer que a educação no país nunca foi, de fato, uma prioridade. Tá? E nessas políticas, em geral, não se consideram os profissionais da educação como interlocutores legítimos. E não foi isso, por exemplo, o que fez Paulo Freire, quando esteve à frente da Prefeitura de São Paulo. Falarei disso mais à frente. Pode passar, Patrícia, obrigada. Pode passar. Bom, e aí temos alguns desafios nessa política, né? Assim como outros países, né? Nós temos alguns projetos em disputa, né? Então, ao invés de termos políticas de caráter mais universais, né, que levariam ao direito, de fato, da maioria da população, temos políticas, nos últimos anos, em especial, que veem a educação como mercadoria, né? E isso traz problemas quando a gente pensa a superação das desigualdades sociais e educacionais como políticas públicas que precisariam ser universais, intersetoriais e interseccionais, né? Quando nós falamos em racismo, né, podemos agregar as diferenças de gênero, né? Então, políticas que precisariam, de alguma maneira, ser interseccionadas, dialogadas, entrelaçadas, né? Para que, de fato, o direito à educação fosse uma realidade. Pode passar. Patrícia. E o Paulo Freire, né? Então, onde entra o Paulo Freire nessa conversa brasileira, né? Paulo Freire é um autor e é um ator, né? No sentido mais do Bourdieu, né? Como alguém que é um agente social, né? Nessas relações de poder, né? De dominação, comprometidos com o que ele chama no livro Pedagogia do Oprimido, com os esfarrapados do mundo, né? Então, de princípio, a humanização e a indissociabilidade entre educação e política são as marcas da obra do Paulo Freire. E, nesse sentido, ele foi um autor que deu visibilidade aos oprimidos, né? E trouxe essa dimensão indissociável da educação e da política, tendo a resistência como uma grande ferramenta, né, uma grande estratégia contra todo tipo de opressão e a luta por justiça, né? Ele criou uma teoria de conhecimento,
né? Uma teoria de conhecimento que entende esse sujeito e esse objeto também de forma indissociável, né? Que vê a educação como uma estratégia privilegiada para o desenvolvimento da consciência crítica e para os processos de transformação, né? Então, o desafio para Paulo Freire é representar a realidade concreta, né? E diferentes sujeitos representam essa realidade, também de formas diferentes, né? E radicalizou o papel libertador e transformador da educação para a justiça social, né? E ele sempre disse, em suas obras e em palestras, que ele não queria ser considerado um autor como se fosse um guia, mas, ao contrário, um autor que pudesse ser recriado, né? É esse convite que ele nos faz todas as vezes que a gente lê as suas obras, né? Um autor que acredita na potência e no inacabamento humano. Então, ele tem um conceito que é o conceito de ser mais. Ele entende que o sujeito no mundo, ele tem uma vocação ontológica de potência para ser mais, né? E ele faz isso por meio de uma praxis, né? Uma praxis que é resultado da reflexão e da ação. E essa reflexão também não é qualquer reflexão. É uma reflexão que se faz sobre o processo vivido na ação, né? Então, diríamos aí que são duas reflexões diferentes, né? Então, não precisamos dizer quais foram as razões que levaram a ditadura civil-militar no Brasil a entendê-lo à época como um inimigo, né? E foi exilado, né? Ficou preso e foi exilado, né? Então, no período de 64 a 1980, ele ficou fora do país e diríamos que foi o período áureo da produção dele, né? Então, ao mesmo tempo que ele se isolou, né, fisicamente, ele construiu muitas aprendizagens e produziu obras, né? E produziu também muita cooperação internacional, né? Por essa razão, o Paulo Freire, por essas e por outras também, que eu vou falar mais à frente, ele é um autor que tem apreensões diferenciadas, né? Então, ele é um autor que é visto no meio popular de uma forma e é visto nos meios acadêmicos de uma outra forma. Sempre o nosso desafio, e dele, foi de tentar comungar essas duas visões, né? Acadêmica e popular, né? E é um autor que, infelizmente para nós brasileiros, ele tem um maior reconhecimento fora do país, né? Então, ele coleciona positivamente muitos títulos, né? Assistindo uma entrevista da viúva de Paulo Freire, ela disse que chamou a atenção dela uma das faixas aqui, numa das manifestações, né, por educação de qualidade aqui no Brasil. A faixa dizia: Paulo Freire não estudou em Harvard, mas Harvard estuda Paulo Freire. É uma realidade, né? Então, as grandes universidades do mundo estudam Paulo Freire. Quando eu estive aí no meu estágio, no período do doutoramento, a professora Júlia, ela me convidou para falar sobre Paulo Freire. E eu disse: mas professora, eu não trouxe nada.
sobre Paulo Freire aqui para preparar. Ela disse, vais à biblioteca. E eu tive alguns dias para preparar. E eu imaginei o que eu vou achar aqui na Universidade do Minho. Tinha tudo, toda a obra de Paulo Freire e teses sobre o Paulo Freire. Que me deixou muito feliz, né? Então, o livro Pedagogia do Oprimido, ele é o terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos na área de ciências humanas. Instituto Paulo Freire, que me parece que Portugal é um dos primeiros países a criar institutos que estudam a obra de Paulo Freire e também exercitam o legado freiriano, né? Então, a Unesco, né, quer dizer, várias entidades do mundo reconhecem o Paulo Freire como um grande educador, né? E no Brasil, só em 2012 é que a presidenta Dilma, na época, reconheceu-o como patrono da educação brasileira. Para vocês terem uma ideia do nível de retrocesso que nós estamos vivendo atualmente, há um projeto de lei de um deputado do Ceará que tenta revogar esse título, né? Então, para vocês verem a situação que nós nos encontramos, né? Pode passar, Patrícia. Obrigada. Então, hoje a gente vive aqui no Brasil, com esse desgoverno, um discurso desqualificador de Paulo Freire. Ele hoje é um inimigo público número 1, né? E um discurso desqualificador, moralizador, né? Que vem num conjunto de ataques aos campos da educação, da ciência e da tecnologia. É bom lembrar que os regimes totalitários, eles sempre elegem esses campos, né? Porque são campos exatamente que nos tiram do lugar da acomodação, né? E nos transformam em sujeitos, né? Então, o contexto que nós vivemos hoje no Brasil é de um governo que tenta implantar o que se chamou de escola sem partido, que na verdade tem um partido ou tem uma ideologia escondida, né? Escolas domiciliares, né? Aquela tentativa de implantar no Brasil o homeschooling e a educação à distância de uma forma massificada, né? Também há projetos de militarização nas escolas e movimentos, não só no governo federal, mas também em alguns governos estaduais, de privatização da educação pública. Vocês viram que a nossa educação básica, 81% está na escola pública, né? Então, esse momento que nós vivemos é um momento, de fato, pandemônico. Pode passar, Patrícia. Então, o segundo ponto que eu queria trazer aqui para a gente conversar são algumas considerações sobre o Paulo Freire como gestor público, né? O Paulo Freire, como gestor público, ele mostrou uma grande coerência de pensamento e ação. Como secretário municipal de educação da Prefeitura de São Paulo, ele colocou em prática, de fato, a educação popular de forma radical e democrática, né? Mas ele não foi se construindo gestor público, ou ele não se construiu na Prefeitura de São Paulo. Então, o que eu chamo de gênese é já grandes aprendizagens que ele teve como gestor público em Pernambuco,
como superintendente de educação no SESI. SESI aqui, no Brasil, nós temos o Sistema S, que nós chamamos, criados na década de 40, né? E ele foi convidado, à época, para ser um superintendente de educação do SESI, pensando uma escola para os trabalhadores. E, na época, ele já, né, depois, algumas obras dele, ele vai colocar que a tentativa ali já era de superar o assistencialismo na educação. Entender que aqueles trabalhadores eram sujeitos, né? Em Pernambuco também tivemos um governo democrático, né, importante, que foi do Miguel Arraes, ele também contribuiu. E, nesse período, ele desenvolveu o movimento de cultura popular, depois apropriado, vamos dizer assim, ou exercitado pela União Nacional dos Estudantes, como centros populares de cultura. E criou o método de alfabetização de adultos, que foi, no Rio Grande do Norte, o grande exercício com uma política pública, né, de alfabetização em pouco tempo e com um baixo custo dos analfabetos, né, das pessoas que não sabiam ler e escrever. Mas o grande mal considerado pela ditadura militar foi esse programa de alfabetização, mas essa experiência de 61 a 64, no governo João Goulart, em que ele presidiu a Comissão de Cultura Popular e lançou a Campanha Nacional de Alfabetização, né? A ideia era atingir o Brasil como um todo, né? Sofremos o golpe militar, ele foi para o exílio e teve toda a produção que nós conhecemos. E voltou em 1980, né, para o Brasil e esteve em universidades assessorando movimentos populares. E quando o Partido dos Trabalhadores ganhou o governo municipal de São Paulo, da cidade de São Paulo, a prefeita na época, Luísa Erundina, mulher nordestina, naturalmente convidou-o para ser secretário e ele prontamente atendeu, né? Hoje, né, a população do município de São Paulo tem quase a população de Portugal, tem 12 milhões, né? E ele foi secretário por 2 anos e 5 meses. E quando ele entrou, ele já deixou claro que ele não ficaria os 4 anos. Ele ficaria 2 anos e passaria o bastão para alguém da equipe, uma equipe bem fortalecida que ele construiu à época. Então, ele encontrou uma situação muito degradada. 703 escolas de educação básica, 720 mil estudantes, com 40 mil funcionários. E carências generalizadas, mobiliário, prédios mal conservados e crianças sem escola, né? Então, aí, ele iniciou todo um trabalho de exercitar, de fato, a sua obra, né? Porque o diálogo foi a sua principal estratégia. Ele produziu diagnósticos, né, com visitas às escolas, fazendo escutas de todos os sujeitos, estudantes, servidores, famílias, população, né? Então, aquilo que a gente via lá no método Paulo Freire, que era todo um diagnóstico do universo vocabular, dos sujeitos não alfabetizados, né?
identificar o que era gerador ali, que palavras poderiam ser tematizadas para começar o processo de alfabetização, para problematizar as situações de vida e existência desses sujeitos. Ele fez, guardadas as proporções, esse mesmo itinerário como gestor público, né? Então, tinha sempre essa ideia forte dessa horizontalidade, desse educador e desse educando como sujeitos históricos que ensinam e aprendem, né? Esse diálogo como elemento-chave para ampliação da consciência crítica. Então, na teoria de Paulo Freire, nós temos aí essas diferentes consciências, né? Então, a gente parte de uma consciência ingênua, né, para transitar para uma consciência crítica à medida que esse sujeito percebe os fatores que sobredeterminam a sua existência, né? E também aí em toda essa história, tanto nessa gênese como no exercício, na função de secretário de Educação, estava presente essas características da obra do Paulo Freire, da curiosidade epistemológica, desse ser de relações, né, que sempre permeou a obra dele. Pode passar, Patrícia. Obrigada. Bom, e aí ele definiu alguns eixos, né, para organizar a sua administração, entendendo que esse é um grande tema, né, da administração era ser uma educação, uma gestão da prefeita Luísa Erundina, democrática e popular. Então, a equipe definiu 4 eixos, né? Então, primeiro, se tratava de democratizar a gestão. Se vinha de governos bastante autoritários, né? Em que os mecanismos de organização da escola e dos elementos que organizam a escola, né, eles eram todos muito autoritários, né? Então, foram criados conselhos de escola, deliberativos, né, grêmios estudantis, em que os estudantes, de fato, pudessem ter vez e voz, né? Ele apresentou para a rede um documento chamado Regimento Comum das Escolas, que não era um documento pronto, ao contrário, era um documento como base para o debate, né? Nesse documento ficava claro a ideia da partilha do poder pedagógico, né? Essa escola que dialoga com a comunidade, né? E do ponto de vista da estrutura, o que existiam eram delegacias de ensino e passaram a ser núcleos de ação educativa, também com caráter bem horizontalizado. Outro eixo era o acesso e permanência. Então, havia muitas crianças, jovens e adultos fora das escolas. Então, houve toda uma sistemática de ampliação de vagas, de criação de ciclos de aprendizagem. Então, a repetência e evasão escolar eram fatores fortes, né? Quando se entrou aí na administração, e se tratou de criar ciclos, ou seja, as crianças não repetiriam, ao contrário, elas teriam um tempo maior para desenvolver a aprendizagem. Foram criadas salas para estudantes com necessidades especiais, integradas às salas regulares. Então, a ideia da inclusão já estava presente
e esses estudantes teriam, então, no outro turno da escola, um atendimento especializado, tá? Mas eles continuariam nas salas regulares. Outro eixo é a qualidade da educação. Então, criou-se um movimento de reorientação curricular, no caminho da construção de um currículo interdisciplinar, tentando fugir dessas quadraduras das disciplinas, né? E, para isso, a formação permanente dos educadores, por meio de grupos de formação, né, foi uma realidade. Foi criado o plano de carreira dos professores, envolvendo jornada e salários, e o Estatuto do Magistério, de uma forma extremamente dialogada, todo o tempo, com os servidores públicos, né? E um outro ponto, que não poderia ser diferente, com toda a história de luta contra o analfabetismo, é de entender a educação de jovens e adultos, mas de uma maneira diferente. Não dentro necessariamente, poderia ser dentro de escolas também, mas não só. Mas nas parcerias com movimentos sociais, com uma grande contribuição para a eliminação do analfabetismo na cidade. Criou-se, então, o MOVA, o Movimento de Alfabetização de Adultos, em parceria com entidades, com organizações sociais, com base na educação popular, né? Então, as estratégias do Paulo Freire gestor sempre foi o diagnóstico, o envolvimento dos sujeitos, como ele dizia, que fazem a educação em São Paulo, a formação permanente e a ideia dessa escola que supera os muros, né? Que ela não fica compreendida dentro da sua instalação física, mas que a ideia da educação ela ressoa naquele território, né, onde ela está instalada. Pode passar, Patrícia. Então, chegamos ao último ponto, né? Então, esse contexto mais geral, para a gente entender o Brasil antes e agora, né? O Paulo Freire, gestor, e o legado que ele nos deixa para pensarmos esses tempos de isolamento e esses tempos pandemônicos, né? Ele nos deixa muitas esperanças, né? Primeiro, a humanização nesses contextos desumanos, né? Então, a ideia da solidariedade, da cooperação, né? Local, nacional e internacional, como essa que nós estamos vivendo, né? Entendendo que somos seres de relação e de confiança, né? Essa ideia da confiança como aquele tecido que é entrelaçado junto, né? Fio junto, com fio, né? O diálogo entre iguais e diferentes, né? A necessidade de tomar um lado, né? Isso é importante. Então, o Paulo Freire nunca ficou aqui, como nós chamamos no Brasil, em cima do muro, né? Ele sempre tomou um lado. O que não colocou obstáculos para o diálogo, né? Ele sempre também promoveu o diálogo entre diferentes, construindo pontes, né? Mas sempre deixando muito claro qual era o lado que ele estava, né? Ele fazia algumas perguntas básicas, né? Por que conhecer? A favor de quê? Contra quem se faz a educação, né? Então, nós vemos em todo esse legado freiriano um grande potencial político-educativo das resistências. Então, as resistências individuais e coletivas, elas trazem muitas aprendizagens, em especial nesse momento brasileiro
de um discurso de ódio, de senso comum, né? Ahistórico, né? Como se a gente precisasse dar respostas somente para o aqui e agora, né? Ou seja, se tenta um segundo exílio do Paulo Freire, né? Como se fosse possível, né? A obra dele é imortal, né? E um outro ponto importante que sempre se enfatizou na obra freiriana é a justiça e a equidade, mais do que a igualdade. Então, essa equidade como mesmo ponto de partida em situações idênticas, né? Então, não é possível falar em igualdade quando, de partida, os sujeitos já saem de lugares diferentes. Então, tanto a justiça como a injustiça, tanto a equidade, a igualdade ou a desigualdade, são construções humanas. Então, é possível ainda, sim, continuarmos a luta por justiça e pela equidade. E a educação tem um papel fundamental, né? Outro ponto é aprender com um agente simples, né? Quando ele dizia que antes de ler o mundo, antes de ler a palavra, desculpe, é preciso ler o mundo. Então, esses mundos estão aí, é preciso lê-los também, né? Então, aprender com a gente simples e aprender com o Paulo Freire, gestor público, que fez aquilo que ele diz nas suas obras, que é diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, né? É muito importante nesses tempos que a gente está vivendo. E compreender o atual incômodo freiriano com crítica e perspectiva. Ele falava desse termo admirar, que é ver de longe, né? Tomar uma distância para ver o objeto de conhecimento, né? Então, um pouco admirar a vida e a obra de Paulo Freire, tendo por perto, né? Não de longe. Olhar essas experiências formativas como ele mesmo queria que fosse, como possibilidades de recriação e não de imitação. Né? Podemos passar, Patrícia, estamos chegando ao fim. E aí, quem educa os educadores? Também é uma pergunta clássica, né? Quem educa, onde se educam os educadores, né? Então, ele nos ensinou que conhecimento se produz em comunhão criadora, né? Em colaboração, em participação, em integração, em comunicação de saberes, né? A partir da ação. Obrigada, Rosário. A partir da ação, né? Então, a ação como esse ponto de partida mesmo. E o fenômeno educativo é um fenômeno complexo, como também nos lembra Morin, né? Edgar Morin. E a formação de professores também, né? Formação de professores, né? Se a gente for buscar nas obras de Paulo Freire, diríamos que em todas as obras ele está falando com professores, em algumas obras mais especialmente, em especial na pedagogia da autonomia, né? E aí nós vemos dimensões epistemológicas, antropológicas e políticas, né? Nessas concepções e nessas práticas, né? Epistemológicas quando nós entendemos que esse conhecer é um processo tecido na construção e na reconstrução de saberes, tanto individuais como coletivos, né? Então, de novo, a vocação ontológica desse sujeito que é potente, que é agente e que deseja ser mais, né, do que é, né?
antropologicamente, esse produtor de cultura, esse conhecimento que se faz no coletivo, mas que busca uma transformação. E as dimensões políticas dessa ética e responsabilização profissional. Isso era muito acentuado no Paulo Freire, secretário de Educação. Então, ele entendia essa ideia da autoformação e da formação cooperada como a base do processo formativo de professores, né? O diálogo, né? O diálogo como expressão também da unidade teoria e prática e o compromisso ético-político com a humanização, né? Se esses sujeitos, educandos, como ele sempre chamou, precisam superar essa educação bancária, a caminho de uma educação crítica que passa pela problematização, né? É por meio desse compromisso que nós conseguimos isso, né? Essa ideia da educação integral. Hoje a gente chama assim, aqui no Brasil, mas o Paulo Freire, toda a sua obra está repleta da compreensão desse sujeito que é plural, que é único, mas que é diverso, né? De sujeitos e instituições, né? Dessa educação que não fica confinada à escola, né? Mas que pode ter na escola um centro privilegiado de organização nesse território, né? Considerando a realidade de educandos e educadores, de todos esses sujeitos que, de alguma maneira, contribuem para essa educação. E o exercício do binômio denúncia e anúncio, né? A gente sempre lembra isso nas bancas, né? Nas pesquisas com os orientandos, porque não basta denunciar, é preciso anunciar, né? Então, a denúncia é importante, eu fiz muita denúncia aqui, né? Mas a denúncia junto com uma problematização do atual contexto político e educacional do mundo, do Brasil, né? Para aí sim compreender os inéditos viáveis, que é um outro conceito muito caro, né? Cunhado pelo Paulo Freire. Entendendo como inédito viável o anúncio dessa aprendizagem pela praxis, né? Dessas experiências transformadoras que não estão só nas escolas, elas estão nos movimentos sociais, elas estão nos movimentos de mulheres, nos movimentos feministas, o movimento negro, né? Que hoje estamos aí com um grande apelo à compreensão das raízes, né, dos problemas do racismo, a educação em territórios, e como diz os professores Júlia e João, a educação em contextos, né? Então, essa ideia do resgate da dignidade e da humanidade que por vezes ficam perdidas, né? Estamos caminhando para o fim. Pode passar, Patrícia. E para não terminar, eu trouxe aqui 2 imagens. Uma primeira estática, que é essa do Inferno de Dante, né? Que ela é uma trilogia, né? Em que se entendia aí que era o lugar da punição das almas violentas, né? No imaginário medieval, né? Da Divina Comédia, em que a primeira parte é esse inferno que tem vários lugares aí para poder entrar. Então, às vezes, a gente se sente como numa dessas portas, né? Como se estivesse à beira desse inferno. Mas aí a gente lembra do Paulo Freire, né? Dessa história que está sendo feita, né? O jogo não terminou, né? E aí
eu selecionei, vi alguns vídeos que pudessem nos dar essa ideia da esperança, no contraponto ao inferno. Mas essa ideia da esperança, como ele dizia, que não é a esperança da acomodação do esperar, mas é a esperança do verbo esperançar, do fazer. E para isso, então, eu selecionei uma última entrevista, poucos dias antes de morrer. Ele faleceu em 2 de maio de 1997, e essa entrevista foi feita pela PUC de São Paulo no dia 17 de abril de 97. Então, vamos ao que nos diz Paulo Freire. Está sem som, Patrícia. Está sem som. Das árvores inacabadas. Se puder voltar, obrigada. Eu acho que nós somos, homens e mulheres, seres inacabados, mas com uma diferença radical em face do inacabamento das árvores, inacabamento dos outros bichos, por exemplo. E no momento mesmo em que nos tornamos capazes de nos saber inacabados, seria uma imensa contradição se ao mesmo tempo não nos inseríssemos num movimento que é permanente e que é um movimento de busca, um movimento de procura. O processo em que nos inserimos de permanente busca, eu venho chamando de vocação do ser mais. Na busca ou no processo de busca da completude dessa vocação do ser mais, nos perdemos também. Quer dizer, há uma indiscutível possibilidade de distorcer o processo de busca do ser mais, e a essa distorção eu chamo de desumanização. Quer dizer, a desumanização, por isso mesmo, não é virtuosa. A desumanização é um acidente trágico a que nós estamos sujeitos no processo de buscar a nossa humanização crescente. O que nós temos pela frente é exatamente essa caminhada em que ser e deixar de ser se embatem. Haverá sempre a possibilidade das trágicas desistências de ser. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Eu me situo entre os que creem na transcendentalidade. Segundo, eu me situo entre aqueles que, crendo na transcendentalidade, não dicotomizam a transcendentalidade da mundanidade. Quer dizer, em primeiro lugar, até de um ponto de vista do próprio senso comum, eu não posso chegar lá a não ser a partir de cá. E se aqui é exatamente o ponto em que eu me acho para falar de lá, então é daqui que eu parto e não de lá. Eu respeito o direito que ele tem de dicotomizar, mas eu não aceito a dicotomia. Quer dizer, então isso coloca a questão da minha fé,
não, da minha crença, que indiscutivelmente interfere na minha forma de pensar o mundo. Poucos dias antes de Darcy Ribeiro morrer, eu ouvi uma linda entrevista dele, que deve ter sido uma das últimas que ele deu, em que ele falava dessa questão, dessa passagem, não? E ele dizia, com muita seriedade, com muita amorosidade, que isso foi sempre o que ele foi, um homem sério e um homem amoroso, indiscutivelmente. E um homem corajoso, um homem que lidou com a vida-morte de maneira poética, inclusive, não? E ele dizia, olha, se a questão da fé passasse mesmo pela razão crítica, eu até que teria fé. Eu me ri, ele rindo, amoroso, e dizia, não, eu fiz tudo, mas não deu. No fundo ele disse com palavras que eu não sei repetir agora, mas ele disse, por exemplo, eu não sou mais do que o meu cadáver. Quer dizer, quando eu morro, eu sou um monte de coisas que se desfazem. E quando Darcy dizia aquilo, não, com uma sinceridade enorme, com uma grande lealdade, eu dizia a mim mesmo que comigo o processo foi diferente, entende? Eu nunca precisei e nisso talvez eu esteja pouco humilde também, mas eu nunca precisei de brigar muito comigo mesmo para me compreender na fé, entende? E por isso mesmo, de vez em quando, eu me lembro de uma frase, de uma das primeiras afirmações num livro que eu li quando eu tinha 19 anos, de Miguel de Unamuno, o célebre filósofo amoroso também, espanhol. Um livro que se chama Ideias e Crenças, em que ele começa dizendo: as ideias se têm, nas crenças se está. E comigo o que vem se dando é isso mesmo, quer dizer, eu estou na minha fé, entende? Então eu nunca precisei, inclusive, de argumentações de natureza científica e filosófica para me justificar na minha fé. Quando muito moço, muito jovem, eu fui aos mangues do Recife, aos córregos do Recife, aos morros do Recife, às zonas rurais de Pernambuco, trabalhar com os camponeses, com as camponesas, com os favelados. Eu confesso, sem nenhuma churumingas, eu confesso que fui até lá movido por uma certa lealdade ao Cristo de quem eu era mais ou menos camarada. Mas o que acontece é que quando eu chego lá, a realidade dura do favelado, a realidade dura do camponês, a negação do seu ser como gente, a tendência àquela adaptação, de que a gente falou antes, aquele estado quase inerte diante da negação da liberdade. Aquilo tudo me remeteu a Marx. Eu sempre digo, não foram os camponeses que disseram a mim: Paulo, tu já leste Marx? Não, de jeito nenhum, eles não liam nem jornal. Foi a realidade deles que me remeteu a Marx. E eu fui a Marx. E aí é que os jornalistas europeus, em 70, não entenderam a minha afirmação. É que quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei
uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. Então, as leituras que eu fiz de Marx, de alongamentos de Marx, não me sugeriram jamais que eu deixasse de encontrar Cristo na esquina das próprias favelas. Eu fiquei com Marx na mundanidade à procura de Cristo na transcendentalidade. Não sei se a professora Marineide quer mesmo encerrar. Eu posso encerrar depois. Ok. Então, daríamos agora a palavra ao professor Fumosinho para um breve comentário de 10 minutos no máximo, sim? Depois de ouvirmos o que ouvimos, o meu comentário vai ser breve, porque realmente Paulo Freire dá-nos uma mensagem fortíssima. Um homem que quer ser mais, nota-se bem, ele toda a sua vida quis ser mais, quando trabalhou, quando escreveu, quando esteve no exílio, quis sempre ser mais e soube que podia dar uma mensagem que deu. E por isso é que nós estamos aqui a falar de Paulo Freire e vários países falam de Paulo Freire, como disse, a Universidade de Harvard. Paulo Freire não esteve em Harvard, mas, de facto, Harvard conhece-o, estuda e ensina. E há pouco tempo estava a falar um professor argentino, que é especialista em Paulo Freire e que esteve também com Paulo Freire nos Estados Unidos. Ele esteve lá, falou, e ele achou interessante como é que ele estudava, apreciou a cultura e a comida, mesmo americana e brasileira. É um comentário interessante. Ele dizia, fazem muita coisa bem, mas aqui não sabem fazer sopas. E esta mensagem é uma mensagem poderosa em todos os tempos, mas também nestes tempos pandémicos, que esperemos que não, os casos não sejam pandemónicos, como diz a Marineide, é uma mensagem poderosa de dizer que nós podemos fazer mais e o ser humano quer fazer mais, tem potência para fazer mais e quer fazer mais. E a parte do seu discurso final entre a transcendentalidade e a mundanidade é mesmo notável, porque ele fala, não é só para o educador, fala para o homem e para a mulher, no seu dilema no mundo. E a educação também é uma intervenção no mundo. E Paulo Freire faz claramente como é que ele vive, e fala dele mesmo, como é que ele vive, ele. E, portanto, ele leu muito Marx e claramente achou que em Marx encontrou, continua a considerar Cristo um camarada, como ele próprio diz, e deixou uma mensagem que era, nós seres humanos, temos de trabalhar para poder melhorar a humanidade e poder melhorar a sorte de muitos dos alfabetizados, como que ele ligou, e que é um problema atual, porque não é só um problema, não é a alfabetização no Brasil, e naquela altura tinha uma dimensão, hoje tem outra dimensão, claramente, a dimensão, mas continua a haver analfabetos. Isso porque as dificuldades de lidar com o mundo atual, com as linguagens do mundo atual, a linguagem informática, a linguagem tecnológica, aumentaram muito aqueles que são, não digo excluídos, mas quase excluídos desta realidade. E nota-se, aliás, isso claramente na comunicação social. Há um setor que se sente um bocado excluído desta comunicação social que vê e que estuda e que analisa o mundo. Quer dizer, não é só Portugal, analisa o que se passa no mundo. Que essa figura de Paulo Freire tenha sido uma grande inspiração para a educação é notável, porque Paulo Freire foi um teórico, mas também um prático, como aliás a Marineide
mostrou, Paulo Freire, através da sua ação como secretário de Educação, procurou dizer que pode ser mais e podemos ser mais. E ele dialogou, indo aos locais, falando com os sujeitos, num município, que é bom lembrarmos, atualmente tem mais população que os residentes em Portugal. É um município enorme e com grandes diferenças e com grandes desigualdades. Isso é, como aliás, as mega cidades, as mega urbes do mundo. São Paulo já não é uma cidade, a terminologia diz que é mega cidades, e claramente, nesse contexto, demonstrar que é possível fazer passa por transmitir uma mensagem. Não é só fazer, é transmitir uma mensagem. E essa mensagem é uma mensagem importante. É uma mensagem claramente dizendo que a educação pode transformar. E essa mensagem, só se for testemunhal, como eu digo. E ele diz, pode transformar-se exatamente se for testemunhal, se não for um mero discurso retórico. E claramente recentra a educação, que não é na promoção dos graus, não é num percurso profissional que leva a tantos na procura de sucesso nos exames, que é importante, mas que não é com certeza o único objetivo da educação. Não foi para isso apenas que foram construídos no mundo todo um sistema elaboradíssimo, um sistema educativo elaborado. E essa, é evidente que isso é muito ver Cristo e Marx, que é claramente algo que acontece muito na América Latina, mostra que a mensagem de transformação e a mensagem que passa pelo combate às desigualdades é uma mensagem que perpassa todo o mundo da América Latina e eu diria todo o mundo, agora com mais clareza. Nessa dialética que Paulo Freire falou claramente de mundanidade, transcendentalidade. E, como dizia a um participante, é muito importante para que não haja excesso de retórica e pobreza das práticas. Como, aliás, é um texto do professor António Nova, que fala da riqueza dos discursos à pobreza das práticas. E nós esperamos que o discurso seja compatível com as práticas. Não é, portanto, essa riqueza do discurso não se deve perder quando vamos para o terreno, quando estamos na ação. Porque Paulo Freire dizia que a prática testemunhal era essencial na educação. Ou seja, a educação tem um papel importante de transformação se for também uma prática testemunhal. Isso é a minha interpretação. Se não for, é uma mera retórica. Ok, João, creio que terás terminado o teu comentário, certo? Sim, exatamente. A essência é esta. Okay. Muito obrigado, João. Bom, eu estive particularmente atento a todos os comentários do nosso auditório, dos nossos participantes. Não há nenhuma questão em concreto. Todos foram sublinhando o prazer de estar a ouvir a professora Marineiro. Todos sublinharam a relevância do pensamento e a pertinência da ação de Paulo Freire, a sua natureza inspiradora para os tempos que correm. E, portanto, não há assim nenhuma questão que eu queira retomar a partir dos comentários do nosso auditório, apenas aqui sublinhar, enfim, a grande centralidade desta mensagem, de uma pedagogia da esperança, do compromisso, do diálogo, da autonomia, da implicação, da responsabilidade, de uma pedagogia ao serviço da transformação, da metamorfose e da recriação da humanidade, que está muito deficitária naquilo que ela deveria ser. E, portanto, eu julgo que não há assim nenhuma questão que queira colocar à professora Marineide e, portanto, dava-lhe a palavra final deste encontro para algum minuto ou 2 minutos de fechamento, renovando os agradecimentos da Universidade Católica Portuguesa e da Faculdade de Educação e Psicologia
para esta presença tão enriquecedora e tão animadora, apesar dos tempos pandémicos, que esperemos, como disse também o professor Formosinho, que não sejam tempos de muitos pandemónios, embora nós saibamos que eles existem por aí e que são uma legião muitas vezes, mas também está nas nossas mãos fazer com que eles se restringam ao seu campo, ao seu inferno e não nos infernizem a vida neste mundo. Muito obrigado, professor. E dava-lhe a palavra final. Sim, eu tenho novamente, acho que agradecer, né? E dizer como é importante, né? Eu acho que a leitura a muitos olhos, né, de Paulo Freire. Às vezes a gente escreve a muitas mãos, mas podemos ler por vários olhos, né? O Paulo Freire foi o que fizemos aqui. Acho que trazer essa contribuição de Paulo Freire nesses tempos é um oásis, né? É preciso acreditar mesmo nessa possibilidade de que a mudança está aí, né? Somos nós que faremos a mudança, né? E essa mudança é possível, né? Eu queria falar um pouco, comecei falando da situação política do Brasil e gostaria de parabenizar o resultado do consenso político que vocês, portugueses, conseguiram construir com a geringonça, né? Que, para quem não sabe, a geringonça é um acordo construído pelas esquerdas e que deu uma solução importante para o país, né? Infelizmente, nós estamos um pouco distante disso. Teve alguém aqui que até brincou que no lugar da geringonça nós poderíamos fazer a gambiarra. Gambiarra aqui é um jeitinho brasileiro de fazer as coisas, né? Mas que para isso é possível um forte sentimento de projeto, né? De projeto para o país. O que queremos, né? Eu acho que vocês, portugueses, têm um projeto, né? Então, as instituições, ao eleger grupos que apresentam alternativas, né? Isso é muito importante. Então, mas no Brasil nós não podemos perder as esperanças, né? Nós já tivemos respiros democráticos importantes, né? E é uma fase que vai passar e me coloco disponível. Se alguém quiser ainda comentar algo, podemos continuar a conversa, se vocês quiserem. É sempre um prazer poder sair da solidão para a solidariedade. Bem, eu não sei se a professora Elídia também quer intervir e quer enunciar alguma mensagem, se é que nos está a ouvir. Sim, estou a ouvir com muito gosto e com muito interesse. Ouvi tudo com muito gosto e muito interesse, efetivamente. Não tenho nenhum comentário adicional a fazer, queria apenas agradecer à professora Marineiro por este momento tão importante, por esta reflexão tão importante e, de facto, por esta lufada de ar fresco nestes tempos em que o oxigênio escasseia muitas vezes. Aquilo que retenho mais, assim, de uma maneira mais marcada de tudo aquilo que aqui nos trouxe, tem a ver com esta vocação ontológica de potência para ser mais. Porque efetivamente, e muitas vezes o dizemos, é impossível ser um bom educador ou um bom professor se não acreditarmos piamente nesta potência de todos os seres humanos para ser mais. E muitas das vezes aquilo que vemos e aquilo que ouvimos em algumas escolas deixam-nos profundamente angustiados quando este é um princípio basilar para o exercício da profissão de educador. E, portanto, que todos possamos reter isto e que todos possamos, educadores incluídos, cultivar essa potência que todos temos para ser mais e que nunca deixemos nós próprios de querer ser mais e melhores
naquilo que fazemos e na relação educativa e pedagógica que estabelecemos com os nossos alunos. Muito obrigada, professora Marineide, e espero que esta tenha sido a primeira de outras oportunidades para partilhar do seu saber e do seu conhecimento. Muito grata. Ok, eu creio que estamos no nosso tempo de terminar, de voltar a agradecer a todo o nosso auditório, toda a participação, todos os contributos, todos os comentários. Agradecer também muito ao professor Formosinho pela mediação, pelo comentário final que fez, e à professora Marineide, um até sempre. Estamos em contacto. Foi a primeira vez que interagimos, mas certamente não será a última, e haveremos de arquitetar outras alianças, outras pontes para nos enriquecermos e nos desenvolvermos como sujeitos, como autores, como criadores de possibilidades, como criadores de humanidade, como criadores de futuro. Um futuro que esteja de acordo com a dignidade humana, com a liberdade, com a inclusão, com a fraternidade, com a solidariedade. É nisso que nós acreditamos, é essa a nossa crença, e portanto estamos juntos nisso e portanto até sempre com estes valores e com estes compromissos. Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço mesmo, acho que fico feliz de ouvir que é a primeira de uma série, né, que podemos fazer juntos, e outras iniciativas, né, de trabalhos conjuntos, né. Essa fala da professora Elídia me remete a pensar no nosso compromisso, né, nosso compromisso como formadores, né, professora Elídia. Às vezes a gente abandona um pouco essas crenças, né, mas elas precisam ser também como numa plantinha, realimentadas todos os dias, né? É o que a professora Júlia e o professor João chamam de homologia formativa, né? Não é possível dizer que alguém precisa acreditar no outro se eu próprio, como educadora, não acredito, né? Então, é importantíssimo a sua contribuição. Nestes tempos de pandemia é ainda mais importante acreditarmos neste princípio basilar, porque sem isso corremos o risco de claudicar. É fundamental que nos agarremos a este princípio. E tenho a certeza que vamos fazer coisas muito interessantes ainda, professora Marineide, com os nossos estudantes de doutoramento. Temos aqui, é uma alegria termos aqui também presentes neste espaço virtual doutorandos de Angola, doutorandos portugueses. Eu acompanhei muita gente. De Moçambique também, e portanto penso que temos que alargar esta nossa comunidade de aprendizagem, que já somos, e alargá-la além fronteiras, e portanto tenho a certeza, professora Marineide, não a vou deixar sossegada, procurá-la certamente para outras iniciativas conjuntas. Conto também connosco, com os professores desta casa, todos teremos certamente muito gosto em participar e em colaborar naquilo em que possamos ser úteis, portanto estamos juntos e continuaremos juntos com certeza. Muito obrigada. Muito grata. Muito obrigado então a todos. E até uma próxima. Matias, professor João. Até uma próxima. Muito obrigada. Até uma próxima. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau. Muito obrigado. Um grande abraço.